Olá, meu nome é Kelly, eu sou monitora de Biologia do programa Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre zoologia. Essa é a quinta parte dessa sequência, mas nós estamos falando sobre o sexto filo. Hoje nós vamos falar sobre o filo Annelida, certo? Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, como eu sempre digo, volta lá e assiste, porque é muito importante que você acompanhe essa sequência de vídeos, principalmente porque várias características que vão aparecer nesse vídeo, eu já falei nos vídeos passados, e aí se você não assistir, você vai ficar um pouco perdido, certo? Então, bora lá. Esse vídeo, como nos vídeos anteriores, ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre as características gerais do grupo, vou falar também sobre algumas características evolutivas novas, e na segunda parte, vou resolver algumas questões com vocês, eu vou falar como esse assunto pode cair no Enem. Beleza? Então, agora eu vou compartilhar os slides com vocês para a gente iniciar a nossa aula. Então, como eu disse, nós já estamos na nossa quinta parte da sequência, né, de vídeos sobre zoologia, e hoje nós vamos falar sobre o filo Annelida, ou seja, sobre os anelídeos. Então, vamos começar falando um pouco sobre as características gerais. Então, eu sempre trago para vocês nesse primeiro slide o que a gente já viu, né, e o que a gente vai ver. Então, a gente consegue ver as características, né, que já surgiram ao longo das nossas aulas, né, ao longo desse tempo, e qual é a nova característica evolutiva que surge a partir desse filo. Então, a gente já viu, né, que todos os animais, eles são pluricelulares. Depois a gente viu, então, o surgimento de tecidos diferenciados. Depois a gente viu o surgimento da característica, né, dos indivíduos triblásticos. Depois a gente viu essa nova característica que é a concavidade corporal. A gente viu o surgimento, né, dos filos celomados, dos protostômios, e agora nós vamos ver uma nova característica que é de indivíduos de corpos segmentados, que são eles os anelídeos e os artrópodes. Nessa aula a gente vai falar dos anelídeos, certo? Então, bora lá. Os anelídeos são animais de corpo alongado. Muitas vezes ele parece, né, um pouco assim, algo que a gente já viu dos vermes e tal, que a gente viu, né, falando um pouco sobre as solitárias e tal. Ele parece, mas é um filo totalmente diferente. A gente está falando aqui sobre os anelídeos. E aí, qual é a principal característica, né, que surge nesse filo, que é muito importante, que é o corpo estruturado em segmentos. Então, esse corpo desse animal, a gente pode ver aqui nessa imagem, né, que eu trouxe para vocês, o representante desse filo a minhoca. A gente pode ver que o corpo dela é segmentado em anéis. Isso também é chamado de metameria, certo? Então, guarda essa característica aí que ela é importante. Além disso, eles possuem uma cutícula que reveste o corpo. Essa cutícula é uma cutícula fininha. Ela é secretada pelo epitélio, e aí vai revestir todo o corpo do animal. E esse filo ele vai possuir três grupos principais, que são as poliquetas, as oligoquetas e os hirudíneos, certo? Então, eu vou falar um pouquinho de cada grupo para vocês. Mas antes de falar um pouquinho de cada grupo, a gente vai ver então quais são as características evolutivas desse filo. Todas essas características que eu vou falar aqui, eu já expliquei detalhadamente nos outros vídeos. Então hoje eu vou apenas citar, certo? Para esse vídeo não ficar muito longo. E aí, se você não viu, como eu disse, volta lá e assiste todo direitinho para você entender melhor quais são essas características, né? Do que se trata cada característica dessa. Então, primeiro, esse filo é um filo de animais celomados. O que é um animal celomado? Ele possui um celoma. É também um filo de animais triblásticos, né? Ou seja, apresentam três folhetos embrionários. Além disso, eles são protostômios. Então, o blastóporo, né, lá durante a formação do embrião, o blastóporo ele vai dar origem primeiro à boca e depois ao ânus. Eles também possuem simetria bilateral, então o corpo ele pode ser dividido, né, em duas metades iguais, direita e esquerda. E ele possui sistema digestivo completo, ou seja, possui boca e ânus. Ele possui um sistema circulatório fechado, ou seja, a hemolinfa está ali contida, né, nos vasos sanguíneos. E, por fim, ele possui um sistema nervoso
Ganglionar, então ele vai ter ali o seu sistema nervoso em forma de gânglios, né? E a partir desses gânglios vão se estender cordões nervosos por todo o corpo do animal, né? Na parte ventral, certo? Então eu já expliquei como é que são esses gânglios, como é que tá esse formato, né? De gânglios e essa extensão de cordão. Então assistam os outros vídeos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre aqueles 3 grupos principais que eu falei para vocês, né, lá no slide anterior, né, em alguns slides atrás. Primeiro, vamos começar falando sobre as poliquetas. As poliquetas são animais que possuem parápodes. Então, o que são esses parápodes? Esses parápodes são essas estruturas aqui, certo? Eu estou mostrando para vocês. E nesses parápodes existem muitas cerdas. É como se fosse um tufinho de cerdas. Então, esses parápodes vão ter diversas funções, né? Pode ser locomoção, proteção, eles também podem usar para se fixar, certo? Então, tem várias funções e é uma característica muito importante, né? Muito marcante desse grupo. Além disso, eles possuem uma cabeça diferenciada. Quando a gente observa os outros grupos, né? Os outros grupos não possuem uma cabeça tão marcante, assim, né? A gente não consegue muito bem identificar onde é ali a cabeça. Já nesse grupo, não. A gente consegue identificar, né, onde está a cabeça, porque eles possuem uma cabeça diferenciada. Então, eles são animais marinhos. Algumas espécies são sésseis, ou seja, eles estão fixadas, né? E aí eles alimentam através da filtração ali, né, da água que passa pelo corpo deles, e outras espécies se locomovem, então são indivíduos de vida livre que se locomovem e conseguem, né, ali pegar o seu alimento. O segundo grupo que eu vou falar para vocês é o grupo das oligoquetas. O principal representante desse grupo são as minhocas, então eu trouxe aqui para vocês, né, um grupinho de minhocas. E aí as minhocas, elas possuem poucas cerdas corporais. A olho nu, é difícil a gente identificar as cerdas, né? Mas se a gente colocar no microscópio ou passar a mão assim, com bastante cuidado, a gente vai perceber que elas possuem, né, poucas cerdas. Não é igual as poliquetas que a gente viu, né, que possuem muitas cerdas, a olho nu a gente vê, mas possuem sim. São animais que vivem em solo úmido, né? O exemplo das minhocas, ou também algumas espécies vivem na água doce. E aí, como eu falei para vocês, o corpo da minhoca ele é revestido por uma cutícula fina. E isso é muito importante. Por quê? Porque as minhocas, né? Os anelídeos de terrestre, eles fazem a respiração, a troca gasosa através da pele. Então, a respiração é cutânea, a troca gasosa é cutânea. A gente viu, né, nas poliquetas que eles são animais marinhos. Então, algumas espécies que são aquáticas, elas fazem essa respiração através das brânquias. Mas os de vida terrestre, não. Eles fazem de forma cutânea. E aí, essa cutícula fina que reveste, ela é importante que ela sempre esteja úmida, porque nem o solo pode estar muito encharcado, porque se tiver muito encharcado o solo, ela não vai conseguir fazer troca gasosa e ela vai morrer. E também o solo não pode estar muito seco, muito quente, porque isso vai ressecar a epiderme, vai ressecar a cutícula e a minhoca também não vai conseguir fazer essa troca gasosa. Então, é muito importante, né, que essa cutícula, né, fina, ela esteja ali intacta e ela esteja ali sempre nesse ambiente úmido, porque isso vai proporcionar um ambiente ideal para essas trocas gasosas e para essa respiração da minhoca. E aí, se ela não respirar, né, consequentemente, ela vai morrer. E, por fim, o grupo dos hirudíneos. Né? O grupo dos hirudíneos, eles não possuem nem cerdas nem parapódios, eles podem viver na água doce, no mar, no pântano, no brejo, e as sanguessugas são o exemplo mais conhecido. E aí, como a gente sabe, as sanguessugas, elas se alimentam de sangue de animais vertebrados e elas vão possuir 2 ventosas, uma em cada extremidade. Essas ventosas, elas vão servir tanto para se locomover, né? Então, elas grudam, se locomovem, solta outra, se locomove, gruda de novo e assim sucessivamente. Além disso, também ela vai usar, né, a ventosa para sugar, né, o sangue ali para adquirir o seu alimento.
né? No seu aparelho bucal, ela consegue produzir uma substância anticoagulante. Essa substância anticoagulante, né, facilita a ingestão de sangue e também faz com que o indivíduo não sinta dor. Então, isso facilita com que ela consiga obter esse sangue de forma mais fácil e isso também, né, acaba não levando a dor. Antigamente, as sanguessugas, né, elas eram muito usadas para sangria e tal, porque se imaginava que se retirasse, né, o sangue venenoso, né, o sangue ruim através das sanguessugas, isso melhoraria, né, algumas doenças. Mas a gente sabe que não serve hoje, não se usa mais esse método de sangria com sanguessugas e tal, certo? E agora eu vou falar para vocês sobre uma característica muito importante desse filo. Então, vai lá relembrar. Qual é a novidade? A novidade evolutiva, né, que surge nesse filo, que é muito importante, é o corpo segmentado. Então, lembrem disso, o corpo segmentado, né, surge a partir do filo anélida e é uma característica muito importante. Mas, além disso, né, esse filo, né, principalmente o grupo das minhocas e das sanguessugas, eles possuem uma estrutura chamada de clitelo. Nas sanguessugas, ela não é muito evidente, né? Já nas minhocas, a gente consegue ver aqui perfeitamente, né, um clitelo, né? Como é que ele está mais evidente. Então, as minhocas sexualmente maduras, elas possuem uma estrutura chamada de clitelo. Esse clitelo, ele é a junção, né, de alguns segmentos e ele secreta um muco e a partir desse muco se forma um casulo. E esse casulo é muito importante, né, durante o desenvolvimento embrionário de novas minhoquinhas, né, para todo ali o processo, né, de fecundação ali, de troca de gametas entre as minhocas. Eu vou explicar para vocês melhor. E aí, nesse clitelo, ocorre a fecundação de óvulos. Então, como ocorre? Então, a gente vê aqui, né, duas minhocas. As minhocas são hermafroditas, então elas possuem tanto um sistema reprodutor feminino como um sistema reprodutor masculino. E aí, nessa porção masculina e na porção feminina, vão haver ali os aparelhos, né, as estruturas necessárias para a produção de óvulos, para a produção de espermatozoide, né, tudo que se necessita ali para a formação de um novo ser. E aí a gente vai ver aqui, ó, quando as minhocas elas vão fazer a troca de espermatozoide, elas vão se dispor em uma posição em que o aparelho masculino e o aparelho feminino se encontrem. Então, a gente vê aqui, né? Essa minhoca aqui de baixo, ela doa espermatozoides, né? E nesse aparelho feminino da minhoca que está recebendo esse espermatozoide, vai ter um receptáculo seminal. Nesse receptáculo seminal, ela vai guardar o espermatozoide. Então, essa minhoca aqui de baixo, certo? Ela doa o seu espermatozoide. Essa minhoca de cima aqui, na porção feminina, ela guarda esse espermatozoide, enquanto que essa minhoca de cima, na sua porção masculina, vai doar também os seus espermatozoides para a minhoca de baixo, que vai guardar esse espermatozoide na sua porção feminina no receptáculo seminal. Então, elas duas, né? Essas duas minhocas que estão compondo ali essa relação, né? Elas vão doar e receber. Então, ao mesmo tempo em que ela doa, ela também recebe. E assim faz-se a troca, né, de sêmen, de espermatozoide. E aí, após isso, o clitelo ele começa a produzir esse muco, e esse muco vai se formando, então, esse casulo. À medida que o casulo vai se formando, ele vai se deslocando, né, através do corpo da minhoca. Nesse casulo, serão depositados os óvulos, e à medida que esse casulo ele for andando pelo corpo da minhoca, ele vai chegar ali na porção feminina, onde tem esse receptáculo com sêmen, e nesse momento vai haver a união dos óvulos com os espermatozoides. Então, esse casulo ele vai se soltar, né, totalmente do corpo da minhoca, e ali, né, após a fecundação, esses casulos vão dar origem vão armazenar esses óvulos, né, onde as minhoquinhas vão passar por todo o processo de desenvolvimento e futuramente ali do casulo vão sair novas minhoquinhas.
Pessoal, então é isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Então, não esqueçam de marcar, né, quais são as características novas que nós vimos aqui. Então, nós vimos essa nova característica de segmentação do corpo e também a gente tem essa, é, essa característica super interessante, né, do clitelo. Isso é muito importante, né, cai muito nas provas, certo? E aí eu aguardo vocês para o próximo vídeo, que eu vou falar melhor sobre como esse assunto pode cair no Enem e também eu vou resolver algumas questões com vocês, certinho? Aguardo vocês no próximo vídeo.